Olá, tudo bem? Então, como combinado no último vídeo, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre o histórico das práticas integrativas e complementares e qual é o seu percurso até o momento atual em que estamos. Bem, inicialmente, para a gente compreender as práticas integrativas, a gente precisa entender que essa nomenclatura ela é um pouco recente, né, e inicialmente não tinha essa denominação. Então, elas surgem a partir dos cuidados, né, que se tinha com as pessoas, com os doentes, etc. E aí é uma pergunta interessante: quando é que surge o cuidado? O cuidado, se a gente analisar direito, né, se a gente analisar bem, ele coexiste com a humanidade, ele surge a partir do momento em que a humanidade surge, que a gente precisa de cuidado o tempo inteiro. Então, esses procedimentos, né, mais específicos sobre as práticas integrativas, dessa forma como a gente tem hoje, é algo bem mais elaborado e algo muito mais bem recente, né? Por isso, a gente percebe aí que as práticas integrativas e complementares elas são milenares. É importante, né, nessa parte falar que a maior parte dessas atividades elas foram mantidas e compartilhadas por um dos componentes que é quase esquecido em toda a história, que são as mulheres. Elas tiveram um papel indiscutivelmente importante nesse processo, porque os cuidados, né, com a saúde, os tratamentos, eles surgem a partir de um outro processo, que eram os cuidados tradicionais, que eram feitos em casa, geralmente, né, na maioria das vezes, principalmente pelas mulheres, e sofrem um grande avanço, uma alteração nesse sentido, né, principalmente na questão da sistematização, quando surge a medicina institucionalizada, os hospitais, os médicos. E aí é que esse tratamento ele começa a ser sistematizado, organizado, né? Inicialmente, esses cuidados eles são derivados de um outro tratamento tradicional, que é a fitoterapia, né? Os tratamentos biomédicos eles se iniciam a partir dos procedimentos fitoterápicos. E aí é que surge a farmacologia, lá em 1920 aproximadamente, que foi o que influenciou muito essa diminuição, né, esse afastamento desses cuidados tradicionais, dessas práticas integrativas. Por quê? Tem aí um viés muito forte do mercado, do capitalismo. Então se investe muito em fármacos, se investe muito na produção de fármacos, e cada vez mais se deixa de lado essas práticas tradicionais de cuidados sem essa utilização de medicamentos sintéticos. E aí esse percurso, ele de uma forma mais organizada, ele acontece mais ou menos assim. Por volta da década de 60 ali, mais ou menos, é quando os que eram tidos até então, né, como detentores do conhecimento, os médicos, os enfermeiros, né, do sistema hospitalar institucionalizados, eles entram em conflito por causa dessas práticas que até então era tido como uma prática contra a cultura, né, porque a cultura ela aquela estabelecida. E aí essa disputa entre uma prática que era alternativa e a oficial, né, a institucionalizada, a ortodoxa, dura um certo tempo ali e termina que até atrapalhando esse processo. Mas aí, por volta da década de 80, aí surge uma alternativa para esse aproveitamento dos dois vieses, que no caso é o conhecido medicina alternativa. O que foi interessante é que mesmo com todos os avanços da tecnologia, da farmacologia, o feedback das pessoas continuavam sendo negativo. Por quê? Porque os avanços eles não eliminavam os efeitos colaterais. Então, eram produzidos muitos remédios, eram produzidas muitas técnicas e formas de tratamento institucionalizados nos hospitais. Entretanto, a maioria deles, se não todos, ofereciam uma série de efeitos colaterais. E foi aí que o sistema médico parou e pensou: calma, o que é que a gente está fazendo de errado? E foi quando ele iniciou o processo, né, de sistematização dessas práticas alternativas, porque principalmente eles verificaram que isso era um ponto importantíssimo, que era a ausência de efeitos colaterais. Então, se a gente analisar direitinho, né, na década de 60, a medicina ela deixa de ser popular, né, os cuidados, as práticas deixam de ser popular e se torna alternativo. Há uma alteração na nomenclatura. Ali por volta da década de 80, né, após aqueles conflitos, pensando em ampliar mais esse campo de uma forma que aproveitem mais, a nomenclatura muda novamente. E alternativo passa a ser complementar. Já em 2000 é quando sofre uma outra alteração, né, com a ampliação do paradigma para integrativo, ou seja,
de uma forma que alcance de uma maneira mais integral todos esses processos e tudo que ele é capaz de alcançar. E culmina, no caso aqui no Brasil, com a publicação, né, da PNPIC, que é o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Para essa publicação, ocorreram uma série de processos anteriores, é claro. Ali por volta de 2003, né, alguns representantes da fitoterapia, da homeopatia, da acupuntura, da medicina antroposófica, instituíram ali um grupo de trabalho coordenado pelo Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde, o SAS, alternativas, né, procedimentos para a organização desse sistema. E isso sob fortes recomendações, principalmente da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e de uma série de outras conferências nacionais de saúde, etc. Bem, agora que a gente já entendeu mais ou menos, né, o percurso até o ponto atual em que conhecemos, né, que são as práticas integrativas e complementares, fique de olho que o próximo vídeo ele vai ser mais específico sobre uma dessas práticas. Não perca, hein?